boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor e hoje nós vamos ouvir 1 Crônica 25, 26 e 27. Vamos lá. Depois, Davi e os comandantes do exército nomearam homens das famílias de Asaf, Emã e Jedutum para profetizar com o acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esta é a lista de seus nomes e de suas responsabilidades. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Natanias e Azarela trabalhavam sob a direção de seu pai, Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias, Matitias, 6 ao todo. Trabalhavam sob a direção de seu pai, Jedutum, que profetizava com o acompanhamento da lira, dando graças e louvando ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Subael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Oti e Maaziote. Todos eram filhos de Emã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas de acordo com a sua promessa. Todos esses homens estavam sob a direção de seus pais e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã se reportavam diretamente ao rei. Eles e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor e todos, 288 no total, eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados para seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. A primeira sorte caiu para José, do clã de Asaf, os 12 de seus filhos e parentes. A segunda para Gedalias e 12 de seus filhos e parentes. A terceira para Zacur e 12 de seus filhos e parentes. A quarta para Zeri e 12 de seus filhos e parentes. A quinta para Netanias e 12 dos seus filhos e parentes. A sexta para Buquias e 12 de seus filhos e parentes. A sétima para Assarela e 12 de seus filhos e parentes. A oitava para Jesaías e 12 de seus filhos e parentes. A nona para Matanias e 12 de seus filhos e parentes. E a 10ª para Simei e 12 de seus filhos e parentes. A 11ª para Uziel e 12 de seus filhos e parentes. A 12ª para Asabias e 12 de seus filhos e parentes. A 13ª para Subael e 12 de seus filhos e parentes. A 14ª para Matitias e 12 de seus filhos e parentes. A 15ª para Jerimote e 12 de seus filhos e parentes. A 16ª para Ananias e 12 de seus filhos parentes. A 17ª para Josbecasa e 12 de seus filhos e parentes. A 18ª para Anani e 12 de seus filhos e parentes. A 19ª para Malote e 12 de seus filhos e parentes. A 20ª para Eliata e 12 de seus filhos e parentes. A 21ª para Oti e 12 de seus filhos e parentes. A 22ª para Gidalti e 12 de seus filhos e parentes. A 23ª para Maaziote e 12 de seus filhos e parentes. A 24ª para Romante e Ezer e 12 de seus filhos e parentes. Capítulo 26. Estas são as divisões dos guardas das portas. Dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Abiasaf. O primeiro filho de Meselamias foi Zacarias, o segundo Gediael, o terceiro Zebadias, o quarto Jataniel, o quinto Elão, o sexto Joanã e o sétimo Elioenai. O primeiro filho de Obed-edom foi Semaías, o segundo Jeozabade, o terceiro Joá,
o quarto Sacar, o quinto Natanael e o sexto Amiel, o sétimo Issacar e o oitavo Peuletai. Deus havia abençoado Obed-edom. Semaías, filho de Obed-edom, teve filhos muito capazes que ocuparam posições de grande autoridade no clã. Estes eram os nomes deles: Otni, Rafael, Obed, Eusabade. Seus parentes, Eliú e Semaquias, também foram homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para seu trabalho. Os 18 filhos e parentes de Meselamias também foram homens muito capazes. Os filhos de Ozã, do clã de Merari, foram Semere, nomeado chefe por seu pai, embora não fosse o mais velho, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Ozá foram 13 ao todo. Essas divisões de guardas das portas foram feitas conforme os chefes de suas famílias, os guardas, como os outros levitas, serviam na casa do Senhor. Foram encarregados de guardar as portas por sorteio, de acordo com as famílias, sem levar em conta idade ou treinamento. Meselemias e seu grupo ficaram responsáveis pela porta leste. Seu filho Zacarias, conselheiro de grande sabedoria, ficou responsável pela porta norte. Obed-edom ficou responsável pela porta sul e seus filhos pelo depósito. Supim e Oza ficaram responsáveis pela porta oeste e pela passagem que dava para o templo. O serviço dos guardas foi dividido de igual forma. Todos os dias, 6 levitas ficavam encarregados da porta leste, 4 da porta norte, 4 da porta sul e 2 duplas do depósito. Cada dia, 6 ficavam encarregados da porta oeste, 4 da passagem que davam para o templo e 2 do pátio. Estas foram as divisões dos guardas das portas dos clãs de Coré e Merari. Outros levitas, sob a liderança de Aías, eram encarregados dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos onde ficavam os objetos consagrados. Da família de Libne, no clã de Gerson, Jeiel era o chefe. Os filhos de Jeiel, Zetã e seu irmão, Joel, eram encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Os líderes descendentes de Arão e de Izar, de Hebron e de Uziel foram: do clã de Arão, Sebuel foi descendente de Gerson, filho de Moisés. Era o oficial encarregado dos tesouros. Suas gerações de parentes, por parte de Eliezer, foram Rebaías, Jesaías, Jorão, Zicre e Selomote. Selemote e seus parentes eram encarregados dos tesouros que o rei Davi, os chefes das famílias, os generais e capitães e outros oficiais do exército haviam dedicado ao Senhor. Estes homens dedicaram parte dos despojos que haviam obtido nas batalhas para a manutenção da casa do Senhor. Selomote e seus parentes também cuidavam de todas as ofertas dedicadas ao Senhor pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Eram responsáveis ainda pelas demais ofertas dedicadas ao Senhor. Do clã de Izar, Quenanias e seus filhos receberam as responsabilidades administrativas de Israel como oficiais e juízes. Do clã de Hebron, Asabias e seus parentes, 1.700 homens capazes, foram encarregados das terras israelitas a oeste do rio Jordão. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas ao serviço do Senhor e do rei nessa região. Também do clã de Hebron, Gerias, o chefe dos Hebronitas, de acordo com os registros genealógicos, no 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e foram encontrados homens capazes do clã de Hebron em Jazer, na terra de Gileade. Havia 2.700 homens capazes e chefes de família entre os parentes de Gerias. O rei Davi os enviou para o lado leste do Jordão e os encarregou das tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas a Deus e ao rei. Capítulo 27.
Esta é a lista dos israelitas chefes de famílias, generais e capitães que serviam o rei na supervisão das divisões do exército de serviço a cada mês do ano. Cada divisão tinha 24.000 homens e servia durante um mês. Jazobeão, filho de Zabdiel, era comandante da primeira divisão de 24.000 homens de serviço durante o primeiro mês. Era descendente de Perez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Dodai, descendente de Aoi, era comandante da segunda divisão de 24.000 homens do serviço durante o segundo mês. Miclote era chefe da divisão. Benaia, filho do sacerdote Joiada, era comandante da terceira divisão de 24.000 homens de serviço durante o terceiro mês. Esse Benaia comandou o grupo militar de elite de Davi, conhecido como os 30. Seu filho, Amizabade, era o chefe da divisão. Azael, irmão de Joabe, era comandante da quarta divisão de 24.000 homens de serviço durante o quarto mês. Azael foi sucedido por seu filho Zebadias. Samá, o Israelita, era comandante da quinta divisão de 24.000 homens do serviço durante o quinto mês. Ira, filho de Iques, de Tecoa, era comandante da sexta divisão de 24.000 homens de serviço durante o sexto mês. Eleis, de Pelom, descendente de Efraim, era comandante da sétima divisão de 24.000 homens de serviço durante o sétimo mês. Sibecai de Uzate, descendente de Zera, era comandante da oitava divisão de 24.000 homens de serviço durante o oitavo mês. Abiezer de Anatote, da tribo de Benjamim, era comandante da nona divisão de 24.000 homens de serviço durante o nono mês. Maarai de Netofate, descendente de Zera, era comandante da décima divisão de 24.000 homens de serviço durante o décimo mês. Benaia de Piratom, de Efraim, era comandante da 11ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 11º mês. Elede de Netofate, descendente de Otiniel, era comandante da 12ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 12º mês. Estas foram as tribos de Israel e seus líderes da tribo de Ruben, Eliezer, filho de Zicre, da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maaca, da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel, da tribo de Arão, o sacerdote Zadok, da tribo de Judá, Eliú, irmão de Davi, da tribo de Issacar, Honre, filho de Micael, da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, da tribo de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias, da tribo de Manassés, a oeste, Joel, filho de Pedaías, da tribo de Manassés, em Gileade, a leste, Ido, filho de Zacarias, da tribo de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner, da tribo de Dan, Azareel, filho de Jeroão. Estes foram os líderes das tribos de Israel. Quando Davi fez o censo, não contou os que tinham menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido que os israelitas seriam numerosos como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou o censo, mas nunca o terminou, porque a ira de Deus caiu sobre Israel. O número total nunca foi anotado nos registros oficiais de Davi. Asmavete, filho de Adiel, era encarregado dos depósitos do palácio. Jonatas, filho de Uzias, era encarregado dos depósitos nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Esri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores nos campos que cultivavam as terras. Simei de Ramá era encarregado dos vinhedos. Zabde de Zifá era encarregado das uvas e do fornecimento de vinho. Baal-Anã de Gederá era encarregado das plantações de oliveiras, figueiras bravas do rei nas colinas de Judá. Joás era encarregado dos depósitos de azeite. Citrai de Saron era encarregado do gado na planície de Saron. Safate, filho de Adlai, era encarregado do gado nos vales. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, era encarregado dos jumentos. Jazes, o agareno, era encarregado das ovelhas.
Todos esses oficiais administravam as propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro do rei, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmone, era responsável por ensinar os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. E assim, terminamos mais um momento na presença do Senhor. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva no canal. E a você que já se inscreveu, obrigada. Também deixe o seu like em cada vídeo que você assistir. Compartilhe, para que possamos juntos alimentar a muitos irmãos com a palavra viva do Senhor. Um grande abraço e até amanhã.